Gente, hoje eu vou projetar os textos que eu vou ler apenas 2 textos. Eu gostaria muito que você absorvesse o espírito daquilo que eu quero compartilhar. Inclusive eu vou ler uma versão que normalmente eu não a leio aqui em público. Eu vou ler hoje na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Eu senti no meu espírito de compartilhar esse texto hoje nessa versão. Eu quero ler com você João capítulo 6, verso de número 26. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo. João capítulo 6, verso 36. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. Que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. E a Escritura continua dizendo: eles responderam, a multidão, os discípulos que estavam presentes: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Diga assim comigo: mostre-nos um sinal. Preste atenção, uma pessoa querendo um sinal. Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo na palavra de Deus, quando outra pessoa também pediu um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto, e as Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Agora, eu vou abrir um parênteses, até porque é algo que eu enfatizaria daqui a pouco, mas já que nós estamos lendo, eu já vou falar agora. Você sabe o que aconteceu no capítulo 6, para esse povo ainda virar para Jesus e pedir um sinal? O capítulo 6 de João começa com a multiplicação de pães e peixes para uma multidão de milhares de pessoas. Você quer um sinal maior do que esse? Tem problema não. No verso 16 do capítulo 6, acontece um outro sinal. Sabe o que é louco? Aqui nós estamos enfatizando a questão do pão. Mas o mais doido é que, além de ter multiplicado o pão, nesse capítulo, Jesus também andou sobre as águas. E no mesmo capítulo, na mesma cena, no mesmo contexto em que Jesus multiplica pães e peixes e anda sobre as águas, as pessoas viraram para ele e falaram assim: Jesus, nos mostra um sinal. Existe muita cegueira espiritual. O que o Senhor pode fazer? Mas o verso 32, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 34, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Eles estavam querendo pão. E Jesus falou: eu sou o pão. Mas vocês me viram e não creram. E a coisa azeda tanto. Vamos lá para o verso 60. Vem comigo, verso 60. Muitos de seus discípulos disseram: Jesus, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la?
E Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Diga comigo, ofende? Eu pedi para você repetir a palavra sinal e a palavra ofende. Daqui a pouco você vai ver por quê. Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. E nesse momento acontece algo histórico. Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nesse culto aconteceu algo, e aqui eu não estou falando agora de 3 anos de Emaús, mas que em toda a minha história de cristão, eu nunca vi acontecer. No meio da pregação, uma debandada de pessoas indo embora. Eu não sei você, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca participei de um culto que no meio da pregação, um virou para o outro e falou assim: cara, que loucura é essa que esse pastor está falando? Que doideira é essa que esse pregador está dizendo? Vamos embora desse negócio. Esse cara ficou louco. Eu nunca vi isso acontecer. Mas sabe o que é mais incrível? É que nesse dia isso aconteceu. E sabe com quem? Com Jesus. O culto mais frustrante da história teve Jesus como preletor da noite. Teve Jesus como pregador da igreja. As pessoas se frustraram. Sabe por quê? Porque João capítulo 6 é um confronto com uma palavra chamada expectativa. E é óbvio que nós precisamos de falar disso hoje, porque hoje é um dia que nós estamos tão felizes com tudo aquilo que Deus fez, que querendo ou não, eu não estou falando que isso é errado, nós nos enchemos de expectativa por aquilo que irá acontecer. Agora, nós precisamos de ter um coração no lugar correto, de qual é a nossa expectativa. Eu quero que você entenda que o que eu estou trazendo hoje é um compartilhamento do que está no coração do céu, do que está no coração do Senhor, do que está no coração do reino de Deus, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle. Gente, o culto estava lotado. Sabe por quê? Porque uma vizinha virou para a mulher que morava perto da casa dela e falou: cara não, né? Se é mulher, amiga, que é isso? Véio? Foi mais engraçado do que eu pensei. Hoje o ambiente está legal, né? Amiga, vai para o culto do pastor Jesus, porque lá ele dá pão para quem quiser. Ou um primo virou para o seu primo e falou: brother, você não tem noção, o pastor Jesus andou sobre as águas, vai lá para o culto dele que eu não sei o que vai acontecer. As pessoas chegaram naquele culto cheias de expectativa, mas eu fico pensando, as pessoas então com esse coração dizendo: vai ter milagre de novo, alguma coisa vai acontecer. Mas hoje, família Emaús, eu estou aqui para dizer algo para você: nós não podemos dimensionar a nossa caminhada com Jesus por causa dos milagres. Nós não podemos condicionar, quando na realidade deveria ser o contrário. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós precisaríamos reconhecer que Ele não precisaria de fazer mais nada. E aqui eu não estou falando de sermos cômodos,
acomodados, não é isso. Só estou dizendo que nós precisamos de edificar um povo que tenha plena convicção que Jesus não precisa de provar mais nada para mim e para você. Aquelas pessoas foram embora porque quando ouviram do primo, da tia, do periquito, do papagaio, do vizinho, o que Jesus estava fazendo, eles foram para ver Jesus fazer aquilo que eles queriam assistir. Mas Jesus não precisa provar mais nada para mim e para você. Se Deus quiser fazer tudo diferente nos próximos anos, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele não precisa provar nada para mim e para você. A minha esposa, ela não precisa de acordar maquiada todo dia, porque eu a vi. Os meus olhos já contemplaram a sua beleza, ela não precisa de tentar viver um enfeite. O problema é que tem muita gente querendo se relacionar com Cristo que você nunca viu, você só ouviu falar. E aí, nesse caso, você quer ver um Jesus maquiado de algo que os seus olhos vão se satisfazer. Quem viu a Cristo não o troca por nada. Jesus não precisa de aparecer maquiado, porque Ele é inconfundível em sua natureza. Ele é quem Ele diz que é, e não aquilo que as nossas expectativas criaram que Ele deveria ser. A multidão estava alvoroçada, e aí Jesus virou para elas e falou: sabe por quê que isso está acontecendo? Porque vocês não estão aqui por causa de mim. Foi isso que Jesus falou para eles. Por isso que eles acharam a mensagem dura, porque Jesus falou: vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa do alimento, por causa daquilo que eu faço. E eu quero dizer para você, família Emaús, nós não podemos viver um evangelho onde a nossa busca sempre está baseada nas nossas necessidades. Se nós tirarmos as suas necessidades ou as nossas necessidades, o que sobra? O trabalho do diabo é sempre te fazer escravo das suas necessidades. Você sabe qual foi o culto mais frustrante da história? Foi o culto que Jesus tirou tudo e falou assim: nesse culto só tem eu. A única coisa que você tem nesse culto sou eu. No culto que não tinha nada, que só tinha Jesus, as pessoas foram embora, porque elas não estavam atrás dele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse culto tem tudo. Que a gente preparou muita coisa. Eu não estou falando aqui que o nosso coração é errado. Eu só quero te dizer que no nosso coração, nós estamos super felizes pelo que a gente viveu. E nós estamos aqui como atalaias, que vão vigiar o coração, que vão guardar o coração. Porque Deus não precisa te fazer mais nada. Ele não precisa provar mais nada. Nós não precisamos mais de sinal nenhum. Que nós possamos querer e desejar somente a Ele. Que você venha para o culto, não querendo ouvir o cantor que você mais gosta, ou cantar a música que você mais se identifica, ou sentar no seu lugar preferido, mas que você venha para o culto apenas para buscar uma pessoa. Se ele estiver aqui, que pouco importa o resto. Se ele estiver aqui, é por isso que eu estou aqui. Essa é a igreja que nós queremos edificar. Uma nação vai estar vivendo um declínio espiritual. Sabe quando? Quando as igrejas que só têm a Cristo estiverem mais vazias do que aquelas que fazem barulho. Se isso acontecer, a nossa nação estará em declínio espiritual. Quando os pastores falarem, fazer barulho está valendo mais a pena do que ter Jesus, esse vai ser o fim. No Antigo Testamento, a revelação foi progressiva. Deus usou meios, Deus usou formas, Deus usou o tabernáculo, Deus usou símbolos, Deus usou homens, Deus usou patriarcas, Deus usou profetas. Mas sabe o que acontece? Deus foi usando e se manifestando. Mas quando chega até Jesus, Deus falou: agora não tem mais nada para te mostrar. Agora acabou. Isso é tudo que eu tenho para te dar. E o problema é que muitos cristãos passam a vida toda insistindo com Deus.
que ele deveria ainda te dar mais alguma coisa, enquanto o Espírito tenta passar a vida inteira te convencendo que se você está em Cristo, você já tem todas as coisas. Muitos cristãos passam a vida inteira buscando aquilo que o Espírito Santo passa a vida inteira tentando te convencer que você já tem. O povo achou a mensagem dura simplesmente porque eles receberam aquilo que eles não estavam buscando. Muitos constroem um Jesus que é escravo dos seus próprios desejos. E eu quero te falar com muito amor e carinho, essa igreja não vai ser a igreja que você idealizou na sua mente ou a igreja que você idealizou no seu coração. Se você está atrás da igreja que você idealizou, pode caçar a que você quiser, mas não vai ser aqui. Nesse lugar, nós só queremos a Cristo, e essa igreja vai ser do jeito que Deus quiser. Você sabe que eu estava me lembrando? Meu amigo, pastor Dênio Lara Júnior, que pregou aqui na nossa conferência, ele contou uma história, agora eu não lembro se ele contou essa história aqui, ou se a gente ouviu lá em São Paulo, esses dias que a gente estava lá, num evento que ele organizou. E olha que história, ele estava falando que ele tem o hábito de evangelizar toda vez que ele entra no Uber. E aí então ele entra no Uber, ele já fica de olho e fala, cara, eu vou pregar para esse motorista. Aí um dia, ele... dentro do Uber, começou a evangelizar, pregar para o motorista. Aí o motorista virou para ele e falou, calma, relaxa, eu sou crente. Só que ele falou assim, desviado. Aí o Dênio falou, então nós temos muito que conversar. Mas ele falou assim, não, mas deixa eu te contar uma coisa primeiro. Cara, eu amo milagre. Aí o Dênio falou, sério? Ele falou, cara, eu amo milagre. Ó, eu estou desviado, mas eu vou te contar um negócio, eu tenho um testemunho. Aí o Dênio falou, sério, que testemunho que você tem? Ele falou o seguinte, cara, no início do ano, eu estava trabalhando numa empresa e eu trabalhava junto com outras 6 pessoas. Então, dentro desse grupo de 7, nós recebemos a informação que no final do ano, um de nós seríamos promovido. E aí, então, eu falei, já sei, eu vou fazer um jejum. E aí o Dênio até achou engraçado, porque falou, uai, mas você não está desviado? Cara, um crente desviado fazendo jejum é melhor que muito crente por aí. Aí o Dênio ficou interessado. E falou assim, cara, mas me conta então, você está fazendo jejum de quê? Aí ele virou para ele e falou assim, de bebida alcoólica. Aí o Dênio falou, olha, bom também, é melhor. Esse podia depois até estender um pouquinho mais, né? Sei lá. Pastor, deixa quieto. E aí, vamos continuar a história. Ele falou assim, sabe o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu fui promovido. Falou assim, eu tenho um testemunho. Aí, o Dênio falou, amém. E aí ele virou para o Dênio e falou assim, aí nessa altura do campeonato, ele já sabia que o Dênio era pastor. Ele virou para o Dênio e falou assim, e você, pastor, tem testemunho? O Dênio falou, rapaz, ainda bem que minha mulher está grávida, porque se eu não tivesse um testemunho aqui, ia ficar feio. Ele falou, rapaz, eu tenho um testemunho. Você acredita? Tem uma filha de 11 anos, depois a gente tentou ter mais um filho e a gente não conseguiu, e nos últimos 3 anos tentamos de maneira, enfim, nós insistimos nisso, e nós ouvimos dos médicos que não teria como, mas a minha esposa engravidou e o milagre aconteceu e etc e tal. E aí, na teoria, o tema, o assunto testemunha acabou. Aí o Dênio virou para ele e falou assim, mas só me responde uma coisa. Depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, você voltou para Jesus? Sabe qual foi a resposta que aquele motorista deu? Não. Você voltou para a igreja? Não. Quero dizer algo para você, meus amados. Aqui em João 6, Jesus tinha multiplicado pães e tinha andado sobre as águas. Mas hoje eu tenho uma afirmação para te dar. Milagres não geram fé. Porque ao contrário, é a fé que gera milagre. Você fala, pastor, como assim? Esse povo viu Jesus andar sobre as águas. Esse povo viu Jesus multiplicar pães. E no final eles perguntaram, então se é para crer, então mostra um sinal. Você está louco? Você bebeu, você precisa ser igual aquele crente desviado, faz jejum de bebida alcoólica, você está bêbado. O que eu estou fazendo aqui? Você está pedindo mais um? Você está cego. O povo peregrinando no deserto, eles viram a coluna pegar fogo todo dia à noite, eles viram o maná cair do céu todo dia cedo, eles viram
os seus sapatos, as suas roupas se conservarem todos os dias por anos. Eles viram muito milagres, mas quando chegou na frente da terra prometida, eles não tiveram fé para entrar. Sabe por quê? Porque milagre não gera fé. Mas é a fé que gera milagres. Eu quero te perguntar, qual que vai ser a sua reação quando você chegar no culto e você ouvir, hoje eu não tenho nada para mostrar, hoje não vai ter revelação, hoje nós não vamos revelar. Deixa eu te contar, milagre por si só não produz fé, mas é a fé que produz o milagre. Jesus virou para aquele povo e falou, eu não tenho nada para te mostrar hoje. Aqui nós temos um confronto da expectativa do Cristo que nós idealizamos. Em família Emaús, eu quero transicionar para o outro texto, mas antes eu quero te dizer, quando você se frustra com o Jesus que você idealizou, você está pronto para conhecer o Cristo que você precisa. Que nós possamos ter esse coração. E eu queria agora finalizar fazendo um paralelo dessa história com Mateus capítulo 11. E eu quero te mostrar algo muito louco. A mesma crise de expectativa que aquela multidão em João 6 teve, foi a crise de expectativa que o maior homem nascido de mulher também teve. Projeta para mim, William, por favor, o verso 11, Mateus 11, 11. João Batista é conhecido como o maior, olha que eu lhes digo a verdade, de todos os homens que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Agora volta para o verso 1. João Batista um dia teve uma crise. O maior homem que nasceu de mulher teve uma crise. A mesma crise da multidão de João 6. Porque quando Jesus, eu vou ler com você, Mateus 11, verso 1. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar a mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, diga comigo, estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Sabe o que João Batista quer? Um sinal. Sabe o que João Batista quer? Um milagre. Com certeza João Batista, obviamente, ele queria sair daquela prisão. Ele estava com medo da morte. Ele queria sair. Ele queria o milagre da libertação. E aí, por isso, ele pergunta, és tu mesmo? Ou nós devemos esperar por outro? Jesus respondeu, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Lá tinha Jesus andando sobre as águas, multiplicação de peixes, e o povo queria um sinal. Aqui tinha cegos vendo, aleijados andando, leprosos sendo purificados, surdo ouvindo e mortos ressuscitados. Agora, sabe o que é louco? É que o verso 2 começa, volta no verso 2, o verso 2 diz que João soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Então vai para o verso 5. Quer dizer que Jesus, ele só relembra aquilo que João Batista já sabia. Verso 6. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos. A palavra ofensa aparece no capítulo 11 de Mateus, assim como ela aparece no capítulo 6 de João. Porque essa é a mesma crise de expectativa. João na prisão, em um momento de dificuldade, ele ouviu tudo que Jesus estava fazendo. E ele perguntou, e aí, é isso mesmo? Eu quero te falar uma coisa, que o evangelho puro, ele ofende a nossa expectativa. E a questão é que atrás do nosso desejo de viver uma vida confortável, existe uma vida plena. Amados, quem é esse João que está tendo a crise? É aquele que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que falou, esse aí que está vindo, eu não sou digno nem de lhe desatar as sandálias. É aquele que falou que ele cresça e eu diminua. Foi esse cara. E eu quero te dizer, meus amados, essa palavra é para mim e para você, porque senão não vai adiantar nada se nós
lembrarmos dos feitos do Senhor e continuarmos desejando viver apenas uma busca por milagres e não uma busca pelo Cristo que realiza o milagre. Não vai adiantar nada a gente assistir vídeo, comemorar, se o nosso coração não estiver nele. João Batista está em crise, porque em outras palavras ele, e aí? Vamos lá, é o Senhor mesmo que vai me libertar? Ou eu tenho que esperar por outro? Em outras palavras, João Batista não estava querendo saber se Cristo era de fato quem ele achava que ele era, porque ele já sabia que era. Ele já sabia porque na cena do batismo o pai falou, este é o meu filho amado. João Batista, ele sabia. Mas por que ele estava em crise? Porque ele não estava atrás de Cristo, ele estava atrás da libertação que Cristo podia dar. Então ele falou, e aí, é você mesmo que vai me libertar ou eu tenho que esperar por outro? Existem relações que se tornam problemáticas e elas acontecem quando você idealiza uma expectativa que não é real. Aí você fala assim, pastor, mas é um desejo, digamos que, precisamos reconhecer, é um desejo justo. Meus amados, a questão aqui não é se o desejo é justo. A questão aqui é aquilo que nós precisamos de aprender do que está por detrás da nossa vida. É como se Cristo, ele deseja o tempo todo nos libertar da escravidão, da nossa escravidão pela busca das nossas necessidades, para nos levar para a liberdade de querer viver apenas a sua vontade. João Batista chegou no céu e ele entrou para a galeria dos mártires. E o que você quer? Você quer viver escravo dos seus desejos? Ou você quer viver na liberdade do exercício da vontade de Deus? E eu vou te contar um negócio. Sabe o que me emociona mais em Jesus? Porque Jesus não é como o pastor Vinícius, que sofre quando não atende à expectativa de um homem. Jesus, ele é bem resolvido. Jesus, ele não tem nenhuma crise de identidade quando tem alguém frustrado com aquilo que ele não fez. Jesus está bem resolvido. Todo o tempo, Jesus está bem resolvido. Nosso problema é se nós não encontrarmos a plena satisfação em Cristo. E aí nós podemos estar dentro da igreja, podemos estar servindo Jesus e procurando a felicidade em algum outro lugar. Não é Deus que existe para nos servir. Nós não podemos viver o cristianismo nessa métrica baseada naquilo que Deus faz e não em quem Deus é. Quer dizer que o que vai definir se ele é o Cristo é se ele me tira da cadeia? Jesus responde João, e é como se ele está dizendo, João, eu tenho poder para te tirar da cadeia. Por que Jesus começou a falar o poder que ele tinha? Só para lembrar João, a questão de você sair da cadeia ou não é se eu tenho poder para te tirar. Eu tenho poder. A questão é que você está querendo definir o meu caráter por aquilo que eu faço e não por quem eu sou. Nós não podemos definir o caráter de Deus por aquilo que ele faz. Nós precisamos de exaltar aquilo que ele é. Sabe por quê? Porque senão nós manifesto poderoso é como Paulo e Silas, é você louvar no dia da prisão. Sabe por quê? Porque eu não baseio por aquilo que eu estou passando, porque eu não baseio pela minha conta bancária. Eu o vi assentado em seu alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes cobriam o templo. Amados, você sabe quem são aqueles que podem ser tidos como o povo mais feliz da terra? São aqueles que não precisam de mais nada para serem felizes. A igreja Emaús será a igreja mais feliz na terra, se ela chegar à conclusão que ela não precisa de nada mais além do que Cristo para ser feliz. Sabe qual é a pessoa mais feliz? É aquela que por ela está tudo bem. O carro que ela anda, maravilhoso. A casa que ela mora, uma beleza. A roupa que ela tem, linda, maravilhosa. Porque o evangelho é um convite à independência de depender de qualquer coisa externa para viver a plenitude do que Deus tem.
Qual outra raça de ser humano na terra pode estar feliz em um quarto de hospital? Qual outra raça de ser humano da terra que pode estar feliz em uma cadeia, preso por perseguição religiosa? Qual outra raça na terra? O problema é que a gente fica idealizando um cristianismo que apóstolo nenhum viveu. Só os crentes que podem ser essa raça, que é o seguinte: no dia do aplauso, tá tudo bem, tá maravilhoso. Hoje é dia de muitas curtidas, muitos likes, muitos comentários, muitos parabéns. E no dia que a gente for um povo rejeitado? E no dia que olharem para nós com desprezo? E o dia que olharem para nós e nós sermos tidos como inferiores? Que importa? Nós precisamos de aprender com o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver na escassez e eu aprendi a viver na abundância. No dia que me aplaudem ou no dia que me perseguem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o convite à igreja Emaús. Meus amados, nós precisamos desenvolver uma plena satisfação em Cristo, independente do que nós estamos vivendo no dia de hoje, independente do que aquilo que nós vivemos nos últimos 3 anos, independente daquilo que Deus ainda vai fazer nesse lugar. Não, Ele é perfeito em todo o tempo, de eternidade a eternidade. Nunca se viu, jamais se contemplou alguém igual a ti. Amados, o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, ele não nos faz apenas uma testemunha de um milagre que nós estamos vivendo. O Espírito Santo deseja nos fazer testemunha de um milagre que nós não vimos, porque eu e você não estávamos no Calvário, eu e você não estávamos na crucificação. Nós somos testemunhas de coisas que nós não vimos.